Mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Hoje falaremos com a Alessandra Serri, que é sócia proprietária lá do Centro de Longevidade e Atualização de Piracicaba. Falaremos aqui sobre a questão da inatividade para a pessoa idosa e também os... Opa, peraí que ela já mandou aqui para mim, ela está mais rápida do que eu. Já chamando ela, a gente já começa a falar do nosso tema aqui. Eu achei que... Olá, Olá, Alessandra, tudo bem? tudo bom e você? Boa tarde. Tudo bem? Olá, desculpa, tá travando um pouquinho a sua conexão. E agora? Aqui para mim tá, eu tô te ouvindo bem. Bom, deixa eu ver aqui se é o problema meu aqui, então. Só um segundinho. Tá me ouvindo Vamos lá. bem, Eric? Você me Eu, ouve eu, bem, né? eu tô te ouvindo bem. Então, beleza, então. Tá um pouquinho embaçado a sua tela aqui para mim, mas dá para te ouvir e a gente vai falar aqui do nosso tema, do nosso assunto. Bom, antes de mais nada, pessoal, tive um probleminha aqui da conexão. No começo eu peço desculpas. Negócio de live sempre tem esses percalços aí. Mas hoje estamos recebendo aqui a Alessandra Serri, que é sócia proprietária lá do CLAP, do Centro de Longevidade e Atualização de Piracicaba. Ela que trabalha aí muito ligada à qualidade de vida da pessoa idosa, né, dos idosos. Já tivemos aqui na live do Parlamento Aberto a Maristela Negri, que é sócia da Alessandra no CLAP, e agora trazemos a Alessandra também para falar sobre esse tema tão importante aí. Estou aqui novamente com a minha querida amiga Beth. Olá, Beth, seja bem-vinda aqui também a nossa live. Minha mãe está aqui na live também. Mãe, muito obrigado pela participação. Tomou vacina ontem, está Oh, super que beleza! empolgada. Ficou legal. E o assunto de hoje é as armadilhas da inatividade e o risco da vulnerabilidade. Quando lancei esse tema, algumas pessoas perguntaram: nossa, mas o que significa algo tão amplo, né? Inatividade e o risco de vulnerabilidade. É claro que nós vamos centrar esses temas amplos dentro da qualidade de vida do idoso, né? Porque o trabalho que o CLAP realiza é voltado a isso. Mas é evidente que a gente pode ter esse tema em outras plataformas, em outros públicos-alvos, em outras dimensões. Né? Mas antes de começar nosso papo, Alessandra, queria só agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade e dizer que seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Muito obrigada, Eric. Tá me ouvindo bem, Eric? Agora sim, agora está ótimo. Então tá bom. Eric, primeiro gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Agradeço muito as pessoas que estão aqui conosco. A minha sócia está aqui, a Mari. Boa tarde a todos. Gente, sejam muito bem-vindos, né? E eu espero que seja um bate-papo que sempre traga informações, né, Eric? Eu acho que o maior objetivo é esse, né? Que traga informações importantes, né? E você falou do tema, né? Da vulnerabilidade, da inatividade. É interessante, Eric, que ele sim, ele é abrangente para todos os públicos, né? Porque se a gente for associar aí o comportamento sedentário, ele está presente em todos os grupos, né? Até mesmo no grupo das crianças. E a gente consegue perceber, né? Várias pesquisas têm mostrado isso, que para todos os grupos esse comportamento sedentário, esse comportamento inativo, traz prejuízos muito sérios à saúde, né? Tanto prejuízos físicos quanto prejuízos cognitivos e emocionais, né? Então, eu acho, Eric, eu vou começar falar de uma questão, porque eu acho que vai nos dar um direcionamento melhor e ajuda também as pessoas a entender o porquê que esse conceito é tão amplo, né? Como você disse.
Eu gosto de falar, Eric, que é muito bacana, e eu acho isso muito bom. Os conceitos, eles mudam o tempo todo, né? Eles evoluem, graças a Deus evoluem, né? Principalmente em função da ciência, em função das pesquisas, né? E o próprio conceito de saúde é um conceito que mudou muito de uns tempos para cá. Antigamente, quando a gente falava de saúde, o conceito era ausência de doenças e de enfermidade, né? Ponto. Com o avanço das pesquisas, com o avanço da ciência, hoje a gente entende esse conceito de saúde com uma visão muito mais ampla, né? Então, o conceito de saúde em si, ele vai dizer a respeito sobre um bem-estar físico, emocional e social. Então, veja como o próprio conceito de saúde, ele já é muito mais amplo. Então, se o próprio conceito de saúde aumentou, né, ele ficou mais amplo, ele está abrangendo o ser humano de uma maneira muito mais integrada, então todos os outros conceitos que são atrelados a ele, né, e aí vem a vulnerabilidade, a inatividade, significa que eles também têm que se ampliar, né? Porque senão uma coisa está interligada à outra, né? Então, quando a gente fala dessa questão de inatividade, a gente vai falar, naturalmente, de um comportamento sedentário, né? Do sedentarismo. E por que que ele é tão sério, tão amplo e tão perigoso? Porque esse comportamento sedentário, assim como o conceito da saúde, ele vai ter um prejuízo, assim, é muito grande mesmo, né? O comportamento sedentário, ele prejudica diretamente aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, assim como o espectro da saúde, né? Então, por isso que eu quis começar assim, Eric, para a gente entender como uma coisa vai estar ligada à outra, né? E quando a gente fala dessa vulnerabilidade, quando a pessoa ela tem um comportamento inativo, né? Quando a pessoa ela é sedentária, ela tem um comportamento sedentário, ela não percebe, e por isso que é vulnerável, porque ela não percebe os prejuízos que ela está tendo. Porque assim, depois a gente vai falar sobre isso, mas a pessoa sedentária, a pessoa que ela é inativa, ela vai tendo um padrão de lentidão, ela vai tendo uma função cerebral menos eficiente, ela vai ter uma musculatura que não responde, né, tão prontamente, ela vai ter prejuízo em domínios como equilíbrio, como reflexo, só que ela não percebe, porque é uma coisa muito sutil, né? E aí eu brinco, eu falo muito com as alunas lá no CLAP, eu falo assim, ó, é como a preguiça é uma coisa que quando se tem a preguiça, mais se vai ter preguiça, né? Como comer, quanto mais come, mais você quer comer. Então, quanto mais inativo você é, mais você vai criando esse padrão de dar justificativa, sabe? Ai, eu tô com dor, então eu não vou fazer porque eu tô com dor. Mas o inativo, uma das características é ele é muito mais vulnerável emocionalmente, ele tem muito mais suscetibilidade a dores, ele tem muito mais suscetibilidade a oscilações humorais, né? Então a pessoa não percebe o quanto vulnerável ela está ficando, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então ela tem que quebrar esse padrão, né? Ela tem que ter uma atitude, a gente fala que no início, Eric, tem que ser racional, porque normalmente eu brinco com as pessoas, ninguém acorda falando, ah, hoje eu vou fazer exercício. Não, a gente vai porque a gente precisa, né? Depois de um tempo, pode até ser que você, a hora que já criou aquela fase de adaptação, de acomodação, você gosta, você cria prazer nisso. Mas no início, para quebrar esse padrão dessa inatividade, tem que ser um processo assim, racional mesmo. Não, eu vou porque é bom. E daí a gente pode falar de todos os benefícios, né, Eric? Legal, você já começou aqui a live já dando já uma explicação muito interessante sobre esse conceito de saúde.
E claro, né, não é só não estar doente, não basta você não estar doente apenas, mas você buscar a plenitude do seu corpo, das possibilidades que você tem. Mas eu queria, antes da gente avançar, porque você falou da inatividade, eu já queria fazer aqui, usar a outra palavra do tema, que é as armadilhas, para a gente falar das armadilhas. Mas antes de falar das armadilhas, me ocorreu, enquanto você falava aí sobre inatividade, o quanto as pessoas se apegam naquilo que ela acha que é melhor para ela. Então, assim, eu acho que é melhor para mim ser desse jeito, ser assim, ser assado, né? E claro que isso vai se conectar com as armadilhas, mas a gente vive, né? E aí eu vou entrar no âmbito já da comunicação, o que a gente chama de pós-verdade, né? E o que é essa ideia de pós-verdade? É aquilo que eu acredito naquilo. A verdade para mim é o que eu acredito, não é o fato, né? Não é ali a materialidade das coisas. Então, aquilo que eu acredito é verdade. O que não é verdade, né? Muitas coisas as pessoas acreditam, né, e não são factíveis. Como que trabalhar a cabeça nesse aspecto do... Vou dar um exemplo aqui de saúde que é bobo, né? Eu tenho intolerância a glúten, né? É uma coisa que eu tenho e faz tempo que eu tenho. E eu tento relutar isso. Eu falo, pô, mas eu gosto tanto de comer um pão italiano, eu gosto tanto de tomar uma cerveja e tal. Mas não adianta, o glúten me pega. E me parece que se eu negar isso, eu estou sendo um negacionista, né? Como levar esse pensamento para as pessoas que, ó, dessa maneira que você está colocando, você está negando, né? A gente fala tanto sobre ciência, sobre negacionismo. Isso que você está fazendo é negacionismo também, né? Como tirar a pessoa desse estado de pós-verdade sobre si mesma? O que eu acho, Eric, é que engloba vários fatores, né? Por exemplo, quando a pessoa tá, primeiro que o ser humano em si, ele é acomodado, né? Então, assim, a partir do momento que você criou uma situação que você acha que é confortável, né? E que não vai exigir mudança, porque a mudança, a gente, em princípio, a gente não aceita bem, né? Toda e qualquer mudança e que vai exigir um certo esforço, a gente, em princípio, tenta resistir, né? Até porque a gente tem uma percepção, né, que entra aí no que você estava falando, a gente tem uma percepção de que tá bom para mim, né? Então, tá bom para mim ficar inativo, tá bom para mim ficar o dia inteiro sem fazer nada. Então, como esses prejuízos, eles são muito sutis no início. No início eles são muito sutis. As pessoas tendem a ficar acomodada e a criar justificativas, né, ou negar a importância e a necessidade de se criar um padrão ativo, um padrão mais benéfico para a saúde, né? Por quê? Porque isso vai exigir esforço, isso vai exigir mudança, né? E é muito duro a gente sair da nossa zona de conforto, né? Principalmente porque no início a gente não sabe o que vai encontrar do lado de lá, né? E aí, Eric, é interessante porque aí faz de conta a pessoa conseguiu quebrar essa zona de conforto, né? Ela vai, mas ela foi meio a contragosto, porque eu vou porque tá todo mundo falando que é bom, eu vou começar a fazer. No início, isso eu acho importante falar, e eu sempre falo isso para as nossas alunas, quando as pessoas vêm nos procurar no CLAP, no início da atividade física, acontece uma certa perturbação, né? Então, imagine uma pessoa que não faz atividade física, ela fica o dia inteiro parada, sem fazer nada, ou fica, né? Cada um tem um padrão, mas normalmente a pessoa sedentária, a hora que ela começa a fazer atividade física, começa a ter uma série de dores, né? Porque, na verdade, ela está justificando, ela está procurando algumas coisas para justificar que não valeu a pena sair daquela zona de conforto, né? Isso daí até tem componentes emocionais envolvidos nisso, né? Mas aí ela começa a ter algumas dores. Eu me sinto muito cansada, é muito cansaço. Não dá, porque olha, eu comecei a fazer atividade física, parece que eu tô até comendo mais, parece que eu tô
Mas isso tudo é uma fase, isso é um bom sinal, um sinal que está existindo uma perturbação fisiológica, né? Está sendo causada alguma mudança no seu corpo. Imagina uma pessoa que não faz atividade, não anda, de repente começa a caminhar. Claro que vai pegar um pouco a panturrilha, começa a doer um pouco. Por quê? Porque o corpo está respondendo a um novo estímulo, né? Então a gente chama isso de fase da construção. Então esse corpo ele está respondendo a um estímulo novo, né? Um estímulo que está começando a dar. Depois dessa construção, esse corpo ele vai se organizar. Então tem recrutamento de fibras musculares, tem um aumento de produção de neurotransmissores. Então, toda a nossa circuitaria cerebral, ela também vai começar a trabalhar para responder a esse estímulo. E aí, depois, a gente sempre fala, depois de um mês, mais ou menos, de 21 dias, tem literatura que fala 21, de 21 a 30 dias, para você começar a receber essas respostas desse estímulo que você está dando. Aí vem essa fase de desenvolvimento que a gente chama. Então, é claro que não é. As pessoas falam, os benefícios da atividade física, aumento de força, aumento de amplitude articular, aumento de resistência. Mas isso é óbvio que não é da noite para o dia. A pessoa não vai começar a fazer atividade física, né, um exercício físico, e vai receber esses benefícios assim, de uma semana, de um dia para o outro. E aí, isso daí, para algumas pessoas, é mais uma justificativa para alimentar aquela percepção errada que ela tinha no começo, de que, não, assim do jeito que tá bom, entendeu? Eu tô bem assim, eu não tô doente. A pessoa pensa, primeiro, não, eu tô inativa, eu sou sedentária, mas eu tô super bem de saúde. Só que o próprio fato dela não se sentir motivada a fazer algo, o próprio fato dela querer permanecer nessa inércia já não é um sinal de saúde. Por quê? Porque ela já está com baixa produção de neurotransmissores importantes para o bem-estar, ela já está com baixa produção de neurotransmissores que possibilitam, né, essa motivação, essa vontade, essa bem-estar. Então, tudo isso já é um indicativo, né? Então, assim, por isso que eu falei no início que essas vulnerabilidades, elas são muito sutis, porque nem sempre é quantificável, né? Então, às vezes, quando não é quantificável, tá fácil, né? Só que aí a pessoa acaba entrando nos maiores riscos, né? O sedentarismo, Eric, eu não sei se para algumas pessoas talvez seja novidade, mas ele é considerado o mal do século, né? E é considerado também a depressão, o mal do século, né? Essas duas coisas estão super juntas, elas caminham super juntas. São consideradas o mal do século, estão diretamente associadas a doenças crônicas. Então você vê que aí o buraco começa a ficar mais lá embaixo, né? E eu brinco que se você for falar de saúde, não tem como falar de saúde sem falar de exercício físico. É obrigatório, né? E é interessante, Eric, eu gosto de falar, viu? Então qualquer coisa você me interrompe, viu? Tá ótimo, imagina, tá ótimo. É perfil de professor, a gente gosta de falar. Então, Eric, a gente tem aí, né, atividade física, num primeiro momento, né, quando a pessoa está saindo dessa inércia do sedentarismo e está começando a fazer atividade física, no início pode ser um pouco desconfortável, né? Porque está gerando uma alteração, toda perturbação fisiológica para responder a esse estímulo. Mas depois desse tempo que acontece a acomodação, que acontece o desenvolvimento, aí você começa, a pessoa, o próprio praticante, começa a perceber as diferenças, né? Começa a perceber esses benefícios que ele tinha ouvido lá atrás, né? Que ele tinha ouvido dizer, mas ele começa, acima de tudo, a sentir. E são benefícios que vão, além de componentes físicos, como a gente falou no começo, tem
melhora de fortalecimento muscular, melhora de resistência cardiorrespiratória, tem melhora de postura, de alongamento, mas tem também, Eric, que eu acho que no início isso é mais sentido, eu acho pelas pessoas, no início isso é mais sentido, tem toda a alteração cerebral, né? Toda aquela circuitaria que a gente falou no começo, ela começa a responder muito melhor. Então a pessoa tem produção, um aumento muito sensível, muito assim, é muito perceptível, né? De serotonina, que é um hormônio aí de bem-estar, de motivação, a pessoa tem uma motivação maior, ela consegue ser mais determinada, porque ela está mais motivada, então ela está mais determinada. Ajuda, né, um aumento de produção de acetilcolina, Eric, só para você ter uma ideia, a acetilcolina ela está ligada principalmente no funcionamento cardíaco, né? Então, quando a gente faz atividade física, um exercício físico, você tem uma demanda maior pelo funcionamento cardíaco. E a gente tem uma liberação de acetilcolina. A acetilcolina, Eric, ela é um neurotransmissor importantíssimo para a memória. Então, a gente tem também um aumento de produção de fatores neurotróficos, que a gente chama, né? Que são os BDNFs, que a gente chama. Que são fatores que melhoram a eficiência cerebral. Então, não dá, como eu falei no começo, eu sou suspeita, é lógico, mas não dá para falar em atividade, em saúde sem falar em atividade física, né? A gente tem até, por que a educação falou, a atividade física ela é importante na escola, porque a atividade física, né, a educação física, que as pessoas chamam de educação física, ela ajuda o rendimento escolar também. Por quê? Porque ela gera alterações fisiológicas no cérebro, ela gera um aumento, né, de produção de neurotransmissores que são importantes para o processo de aprendizagem. Então, por isso que a educação física, sem contar, né, que todas as faixas etárias, elas têm um prazer muito grande depois. Eu sempre falo, depois da prática. Antes da prática, normalmente as pessoas vão tentar postergar, né? Mas depois que faz atividade física, o bem-estar e aquele fator de, puxa, eu fiz, eu estou me sentindo bem, é muito prazeroso, né? Então, Legal. eu convido. Eu queria só ler aqui várias pessoas mandando aqui parabenização para você. E é legal para o pessoal também participar aqui, ó. A Ana Maria Serri também está mandando parabéns aqui. A Bueno Mônia, que é o nome do... Mônia. São pessoas muito queridas, viu, Eric? E a Ana Maria está falando que você fala muito bem. Concordo, viu, Ana? Eu estou também aqui aprendendo. A Bueno Mônia está falando aqui que a aula para a vida é fantástica. A Maria Rielo está falando que está amando, aprendendo muito. O perfil aqui, Sep Serri, está falando que está muito bom. E a Mônia também está dizendo o seguinte, é uma pena que as escolas não aumentam a carga horária da atividade física, né? De fato, realmente tem pouca atividade aí. Poderia ter um estímulo muito maior, né, em relação à atividade física. E um outro aspecto, né, que daí eu acho que daria até uma outra live. A atividade física, muitas vezes, ela está muito mais atrelada a questões estéticas, de estilo de vida, do que saúde em si, né? Então, também tem esses aspectos também que é um pouco cultural aí do que a gente vive, né? Mas eu acho que isso seria um outro assunto. Na resposta que você me deu, Alessandro, você já compôs várias questões aí em relação às armadilhas. Mas só para a gente dar um fecho nesse aspectos aí das armadilhas da inatividade, claro, querer resultado muito rápido me parece que é uma armadilha, querer se justificar naquilo que você acredita me parece que é outra armadilha. Quais outras armadilhas que você colocaria aí como que é preciso ficar bastante atento aí para não cair nelas? A zona de conforto, né, Eric? A zona de conforto, porque a gente acredita, né, que tá bom do jeito que tá, né? O fato de não ter
né, doença, então a pessoa acha assim, não tem doença instalada, né, não tem um fator que precise, que justifique fazer atividade física. Aí eu falo o seguinte, se você não tem doença, levanta a mão para o céu e vá honrar a sua saúde, né? Porque uma pessoa sedentária, com certeza, ela vai ter algum tipo de problema lá na frente, né? Pelas questões envolvidas, né? O que envolve o exercício físico em si, né? Os componentes que ele trabalha, o benefício que ele faz para o metabolismo. Então, às vezes, as pessoas, principalmente pessoas mais novas, né? Elas, como o metabolismo ainda está funcionando muito bem, então a pessoa acha que isso é uma justificativa também para não ir, né? Só que o metabolismo, a gente sabe que depois de um tempo, ele começa também a ficar mais lento. Daí mais um benefício da atividade física, porque ela interfere diretamente no metabolismo. Ela ajuda a não só acelerar esse metabolismo, mas acelerar de uma maneira equilibrada, né? E você estava falando, Érica, eu só queria falar um negocinho, senão depois eu tenho medo de esquecer. A Mônia, né, que é uma professora fantástica, inclusive, ela falou a questão da atividade física nas escolas, né? E eu queria falar da importância das pesquisas, né, Eric? O quanto, né, as pesquisas são importantes, quanto a informação é importante, né? Uma das coisas que está associada à atividade física, né, ao exercício físico sistematizado, é também a produção de anandamida, né? A anandamida, ela é tão importante, que ela é considerada o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. Então, olha só, a gente está vivendo num contexto, né, mundial, um aumento absurdo de quadros de depressão e ansiedade, né? Então, a gente está aí. O Brasil é o primeiro país em número de pessoas ansiosas, é o quinto país em termos de número de pessoas com depressão, e a gente tem a atividade física, o exercício físico, que ele aumenta a produção de anandamida, que é considerada o hormônio da felicidade. Não é possível que a gente não entenda a importância disso, né? A anandamida, Eric, só para você ter uma ideia, algumas pessoas colocam que ela é a maconha produzida pelo corpo, tá? Então, algumas pessoas, infelizmente, buscam na maconha a sensação de prazer, a sensação de êxtase, a sensação de bem-estar, e você consegue produzir isso através do exercício físico, tá? Então, essa anandamida, ela é importantíssima para essa sensação de felicidade, para esse bem-estar. Então, a atividade física, ela é não à toa, né, com razão, ela é considerada aí né, pelas pesquisas como uma ferramenta muito eficaz, uma ferramenta não farmacológica, altamente eficaz para trabalhar as questões de saúde e principalmente as questões emocionais, que é o que mais hoje em dia deixa o nosso cérebro vulnerável, né? A gente está acompanhando aí esse aumento absurdo da venda, né, de antidepressivos, ansiolíticos, e de repente a gente tem uma ferramenta tão benéfica, tão mais simples, né, e que pode ajudar tanto a população, né, a saúde, né, é uma questão de saúde coletiva mesmo, uma questão, né, de saúde pública. E a gente consegue isso através dos exercícios físicos. Perfeito. A Mônica está falando aqui que a impressão que temos é que a educação não segue as evidências da ciência, o que é inadmissível. Eu concordo com a Mônica. Infelizmente, não é só na educação que isso está. Tem outros setores aí que também tem essa perspectiva negacionista, né? E claro que também daria uma outra live para a gente falar sobre isso, envolve muitas coisas aí, inclusive projeto político, né? Envolve baseado em negacionismo. Então, realmente é uma situação bastante complicada que nós vivemos hoje.
E eu achei legal você ter colocado essa questão do quanto a atividade física ela pode não, ela é um substituto às substâncias químicas que muitas vezes a pessoa tem que comprar lá um remédio, um antidepressivo, ou fazer uso de substâncias aí que são ilícitas, no caso, como citou, da maconha, né? E assim, agora, como passar essa percepção, né? Porque é lógico que para nós, assim, eu vou falar exemplos aqui que eu acho que todo mundo vive, mas a gente está dentro de casa, precisando trabalhar dentro de casa e né, home office. Pô, uma saída que você dá na rua para passear com o cachorro, tomar um sol, já dá aquela movimentada, você já percebe a mudança, né? Me parece que isso é muito evidente, mas por que não se pega esse sentido das coisas? Na sua experiência com as pessoas que estão presas a essas armadilhas, o que você acha que funciona mais, assim? Essa coisa de, não, vamos lá, tal, ou tentar dissuadir de uma forma menos agressiva. E aproveitar aqui e falar do recado da Luciana Inhão, Lê, maravilhosa, bom demais ouvir seus ensinamentos. Detalhe, hein? A Lu Inhão é minha vizinha, tá? Tá aqui do lado. A Lu é uma pessoa, eu vou fazer esse parêntese, a Lu é uma pessoa muito, muito, muito querida. Estou muito feliz que ela está aqui. Eu tenho uma admiração muito profunda por ela, uma gratidão. Ela é uma pessoa, assim, é um ser humano muito, muito, muito especial. Que prazer tê-la aqui, viu, Lu? Um beijo enorme para você. Ô, Eric, o que eu acho, né, que a boa informação é que pode fazer a diferença, né? Então, assim, a boa informação, a gente tá vivendo num mundo que as pessoas são muito imediatistas, né? E que estão recebendo informações muito erradas. Então, a gente vê, por exemplo, é muito mais fácil, né? Você falar, você tinha dito, né? Isso dá um assunto para uma outra live, viu, Eric? E eu adoro falar sobre essas coisas. Mas, por exemplo, as pessoas querem tomar uma pílula, entendeu? Que resolva todos os problemas dela. Então, ela quer tomar uma pílula que traga bem-estar, ela quer tomar uma pílula que ajude a regularizar o metabolismo. Então, as pessoas estão sendo muito imediatistas, né? Imediatistas, e a gente está criando, eu sinto até por essa geração mais nova, né? Eu tenho filhas adolescentes, mas a gente está criando uma geração que quer tudo pronto e quer tudo fácil, né? É muito fácil. A gente hoje tem um mundo na tela de um celular. A gente tem, então, isso faz com que a gente naturalmente fique mais inativo, né? Porque a gente, antigamente, você tinha que comprar o pão, você tinha que levantar, você tinha que ir para a padaria, você tinha que comprar esse pão. Hoje em dia, você pega um iFood, você chama o que você quiser. Então, eu não preciso sair da minha casa, eu não preciso levantar. Então, é um mundo muito mais que ele propicia, né? Ele favorece essa inatividade. Aí você pega essa questão e associa isso a informações ruins, a informações falsas, aí a gente vê o perigo que isso é, né? Porque a gente tem pessoas que acreditam, eu vou tomar um remedinho aí, você falou da serotonina, esse remedinho aí aumenta a serotonina. Aumenta realmente. Existem remédios que trabalham com essas questões de neurotransmissores, que podem ajudar na liberação, mas todo remédio tem um efeito colateral. Todo remédio tem um efeito colateral. Então, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma lipo. Tá, faz uma lipo. É mais fácil, claro que é mais fácil. Mas e os perigos disso? E outra coisa, se você pode fazer uma lipo, você pode fazer uma coisa, mas se você não mudar o seu padrão de vida, se você não mudar o seu estilo de vida, logo você vai ter que fazer outro de novo. Então, você vai se colocar em risco novamente. Então, assim, tudo na vida, eu acho que é questão de comportamento. Tudo envolve mudança de hábito, né? Então, a gente fala muito isso lá no CLAP, a gente conversa muito com as clapianas. A questão toda é mudança de hábito, porque a partir do momento que você
estabeleceu hábitos saudáveis, você também mudou padrões comportamentais. Você mudou padrões comportamentais, você também está possibilitando se proteger mais emocionalmente. Porque a pessoa que acredita nessas coisas, né, nessas informações simplistas, nessas informações mais fáceis, normalmente são pessoas que são mais vulneráveis emocionalmente, porque ela acredita muito fácil, ela não questiona a informação que ela recebe. Então, eu acho assim, a gente precisa, né, dentro do que você falou, ter informações boas, então as informações precisam ser boas e precisam chegar, essas informações precisam chegar. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que comportamentos saudáveis são comportamentos que vão impactar na saúde, seja essa saúde física, seja essa saúde emocional, seja essa saúde mental, né? E a gente precisa mudar um pouco esse padrão acomodado que as pessoas estão adotando, né? A sociedade está virando mais acomodada, mas sem querer fazer esforço. E a gente precisa mudar essa mentalidade, eu acho, até porque a gente está tendo, novamente, né? Eu falo a importância das pesquisas e da ciência, a gente está cada vez mais trabalhos científicos mostrando a necessidade dessa mudança, né? Se a gente está, o nosso país hoje, primeiro país em termos de população ansiosa, o quinto país em termos de população depressiva, a venda desses remédios, né, para combater isso, a gente está tendo um aumento muito grande de pessoas que estão tendo que pedir afastamento de trabalho porque estão, né, com alguma síndrome neuropsiquiátrica. Então, isso, para mim, é uma evidência de que o caminho precisa ser mudado, né? De que as coisas precisam. E eu acredito sim, que a gente ser ativo, tanto do ponto de vista físico, né, cognitivo, é uma das melhores saídas, uma das saídas mais saudáveis que uma população mudar, né? Até porque se ela estiver bem, emocionalmente bem, fisicamente bem, ela consegue, né, crescer enquanto uma nação mesmo. Então, eu acho que o buraco é bem mais embaixo, sabe, Eric? Eu acho que a gente é uma reflexão muito mais profunda. A gente precisa mudar em termos de saúde pública mesmo, né, esses conceitos. Perfeito, Alessandra. Acho que, assim, né, eu que trabalho com política, então, assim, você bate num ponto que realmente as pessoas não têm noção do quanto uma sociedade doente, e eu acho que nós temos elementos hoje muito claros para a gente demonstrar o quanto a nossa sociedade como um todo, e aqui também não estou eu me excluindo da sociedade, muito pelo contrário, como parte da sociedade, cada um dentro das suas atividades, da maneira como a gente age, como a nossa sociedade hoje está doente, né? E como isso é um campo muito fértil para um certo tipo de discurso messiânico, um certo tipo de adoração de personalidades. Então, assim, tudo isso que você está colocando, eu vejo que é muito crível. A gente tem elementos muito claros hoje na sociedade para a gente olhar e falar, não, realmente a gente está, né, como você colocou, questão da ansiedade, da depressão, né? Realmente a situação não é tão simples quanto parece, não. A gente tem que olhar para isso, problematizar e olhar como você colocou, que eu acho que é o ponto central, como saúde pública mesmo, né? Não é só a saúde, lógico, eu melhorando vai melhorar outras, né? É o ponto de partida. Mas se não olhar essa coisa de forma coletiva, realmente a gente sempre vai ficar, né? Tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que ele fala assim, você fica brigando com galhos quando é no tronco que está o coringa do baralho, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco essa percepção aí de sistema mesmo, né? A Mônica está colocando aqui que ela está dizendo assim, ó, eu arrisco dizer que é uma questão de consciência, mudança de padrões mentais. E a Maria Rielo está colocando assim, ó, se tivéssemos cientistas respondendo pelo nosso sistema educacional,
talvez tivesse uma população mais esclarecida, mais gente, mais saudável, mais feliz. Também são caminhos. É evidente que a gente tem que sempre buscar os caminhos que parecem ser mais possíveis. Agora, eu queria que você colocou lá no começo um pouquinho de um conceito um pouco mais técnico sobre o que é vulnerabilidade. Eu queria que você falasse, completasse um pouco mais esse pensamento de quando a pessoa está nessa vulnerabilidade, no sentido de estar vulnerável a cair nessas armadilhas da inatividade, nas armadilhas da crença negacionista, enfim. Explica um pouquinho mais, de uma forma mais definida, esse conceito da vulnerabilidade e como você trabalha isso dentro das atividades que você exerce. Vulnerabilidade, Eric, é quando a pessoa está desprotegida. Vamos pensar nesse termo, né? Vamos pensar nesse termo mais para a parte didática mesmo. Então, assim, uma pessoa que ela é vulnerável é uma pessoa que está mais desprotegida. É uma pessoa que é mais suscetível a ter doenças, é uma pessoa que está mais suscetível a receber informações erradas, a buscar informações erradas. É uma pessoa que está mais suscetível a se isolar. Então, se ela se isola, ela também vai ter quadros, né, depressivos associados. Então, eu costumo falar muito para as alunas sabem isso, elas têm aulas constantemente sobre isso. Então, o que acontece? Um cérebro protegido, um cérebro estimulado, né? E esse cérebro ele pode ser estimulado através de exercícios, através de leitura, através da prática de exercícios físicos constantes. É um cérebro que é mais protegido, tá? Então, eu vou dar um exemplo. A gente estava falando aqui, até a Mônia conversou sobre a questão da consciência, né? Pessoas que são mais vulneráveis, são pessoas que não têm tanta consciência, não têm tanto a autopercepção, né? Por isso que elas são vulneráveis, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um cérebro que é pouco estimulado, então vamos dar um exemplo. A pessoa é sedentária, ela não faz nada, ela também tem baixíssimo potencial de leitura, ela não faz nenhum tipo de exercício cognitivo. A gente tem, infelizmente, agora com a pandemia, aumentou muito o perfil de pessoas que ficam o dia inteiro na televisão, né? Pessoas que ficam o dia inteiro em redes sociais, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm uma baixíssima estimulação cognitiva. Ou seja, essas pessoas, elas não têm produções de neurotransmissores, conforme a gente falou. Elas não têm uma demanda cerebral. Então, assim, o funcionamento cerebral, ele é muito pouco requisitado. E o nosso corpo, Eric, eu acho maravilhoso. Cada vez que eu estudo mais, eu mais me apaixono por isso. O nosso corpo, ele funciona com a lei da oferta e da procura, da demanda, a lei da demanda. Se não vou precisar, então se o meu cérebro, a pessoa não faz nenhum tipo de atividade física, a pessoa não faz nenhum tipo de exercício de raciocínio, de leitura, ela fica o dia inteiro na televisão, no celular. Por que esse cérebro ele vai alterar toda uma circuitaria? Para que ele vai produzir neurotransmissores? Para que ele vai recrutar neurônios? Para que ele vai aumentar o número de sinapse? Se não está sendo necessário. Então, olha o nível de vulnerabilidade que a pessoa começa a entrar sem perceber. Se o meu corpo funciona através da demanda, da necessidade, ele vai funcionar, né, de acordo com a necessidade. Se a pessoa não está exigindo, se a pessoa não está precisando, e a mesma coisa acontece com os músculos. Se eu não preciso desses músculos, se eu não ando, não caminho, não faço exercício, se eu fico o dia inteiro sentado, por que eu vou ter que ter um maior recrutamento de fibras musculares? Para que eu vou ter que melhorar a minha amplitude articular se eu não estou precisando? E aí começa a entrar nessa vulnerabilidade que a gente falou. Aí começa a entrar
a pessoa ficar desprotegida. Por quê? Se o meu cérebro não está acostumado a responder a estímulos, se o meu cérebro ele não é exigido, se a minha musculatura não é exigida, se o meu sistema cardiorrespiratório não é exigido, né? Para que todas essas questões que eu falei, para que elas vão funcionar eficientemente se elas não estão sendo necessárias? Aí, quando a pessoa precisa, num momento de necessidade, de urgência, ela não tem como responder a isso. Ela está desprotegida. Por quê? Porque o cérebro não foi treinado para isso, o corpo, a musculatura não foi treinado para isso. Você quer ver um exemplo simples, Eric, que eu falo muito, eu uso muito esse exemplo com as alunas. O reflexo. O reflexo é uma habilidade, ele é, né, cognitiva, uma habilidade cognitiva, mas que está associada à musculatura, né? Então, vamos supor, a gente está caminhando e eu tropeço. Eu vou ter o reflexo de colocar a mão, de me defender, ou se eu percebo que eu vou cair, eu protejo meu rosto. Enfim, eu tive uma atitude reflexa. Porque o meu cérebro, ele é ágil, ele é eficiente. Por quê? Porque ele é um cérebro estimulado. A minha musculatura conseguiu responder porque ela é uma musculatura que está treinada. Agora, uma pessoa ficou o dia inteiro sentada, não faz nada. Aí ela levanta, ela tropeça. O cérebro dela é lento, então ele não vai ter um padrão de resposta rápido para reflexo. A musculatura precisa responder, mas ela não tem esse recrutamento de fibras musculares, porque estava destreinado. Então, o que acontece? Ela está desprotegida, ela não vai ter esse reflexo necessário, essa resposta num tempo hábil para evitar a queda, para evitar que se machuque. Então, é um exemplo prático que acontece muito do quanto a gente fica desprotegido quando a gente está, né, com essa parte da vulnerabilidade, quando a gente está com um cérebro que não é estimulado, quando a gente está com uma musculatura que não é treinada. Então, vai aumentando, né, a vulnerabilidade dessa pessoa, né? O grau de desproteção vai aumentando e vai comprometendo a vida, né? Vai comprometendo a locomoção, vai comprometendo essa motivação de querer encontrar, de querer sair, de querer conversar, de querer... Aí você vê, Eric, como uma coisa vai puxando a outra, né? Você entende por que é vulnerabilidade? A pessoa vai entrando num padrão, um comportamento que é altamente nocivo. E só para você ter uma ideia, Eric, que está ligado, né? Tá relacionado a isso. A pessoa ela é inativa, ela fica o tempo todo em redes sociais, por exemplo. E o que acontece? As redes sociais são extremamente aceleradas. Você já parou para pensar na velocidade das informações que a gente tem durante um único dia, né? As informações elas chegam num ritmo muito acelerado. São feitas, né, essas redes sociais, esse aparato tecnológico, ele é feito com bases científicas, inclusive, de uma maneira que cria o vício. Então, a gente pode ver, a gente começa a ver, a gente fica contaminado ali. Você quer ficar vendo, aí você vê um youtuber, você vai ver outro, você vê um Face, você vai ficando. E é um bombardeio de informação muito grande e muito rápido, muito constante. Associado ao sedentarismo, por exemplo. Então, a pessoa ela está exposta a esse bombardeio de informação e ela não tem, né, um estímulo cerebral para equilibrar isso. Aí, por isso, as pessoas ficam tão ansiosas. Por isso, agora com a pandemia, a gente teve um aumento muito significativo do número de pessoas ansiosas, de pessoas estressadas. Só para você ter uma ideia, Eric, o cortisol, né, que é o marcador bioquímico para estresse, a gente produz constantemente, a gente nem percebe. Principalmente quando a gente está estressado, quando a gente está depressivo, a gente produz muito cortisol.
E ele é altamente tóxico para o cérebro, altamente tóxico para neurônio, né? Ele consegue diminuir a eficiência de neurônios, né? E aí, o que que acontece com a prática de atividade física? Lembra que eu falei para você que com exercício físico a gente trabalha bastante essa circuitaria cerebral? A gente consegue, com o exercício, a gente também tem a produção de cortisol. Mas é um cortisol que está sendo produzido de uma maneira equilibrada, de uma maneira, ele é produzido, mas ele é produzido de uma maneira que passa a ser benéfica para a gente. Porque ele começa a ser produzido de uma maneira para responder a uma demanda. Então, por isso que a atividade física ela tem componentes psicológicos tão sérios, tão importantes. A gente tem, Eric, essa parte do nosso sistema, da parte nossa cortical, que a gente chama, que é o cérebro nosso mais frontal, que é a nossa grande área executiva do cérebro, é a única área que consegue conter, né, que consegue conter um pouco o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. Então, para explicar de uma forma mais didática, quando a gente está muito ansioso, ou muito depressivo, ou muito estressado, esse sistema límbico ele está altamente estimulado, ele está tá em alta produção. Significa, e eles funcionam, Eric, inversamente proporcionais. Então, nosso sistema límbico funciona inversamente proporcional à nossa área executiva, ao nosso córtex pré-frontal. Então, o que significa? Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito depressivo, muito estressado, o nosso sistema límbico começa a trabalhar muito forte, começa a ser muito estimulado, e a minha parte executiva começa a baixar a eficiência. Por isso que pessoas muito ansiosas, muito depressivas, elas têm déficit de memória, são pessoas que têm baixíssima concentração, são pessoas que são muito irritadiças, né? São pessoas que têm a parte emocional oscila muito, tá? Quando você começa, se eles funcionam inversamente proporcional, pela lógica, quando eu começo a trabalhar a minha parte executiva, então quando eu começo a fazer uma atividade física, quando eu começo a fazer uma leitura, quando eu começo a fazer um exercício de raciocínio, a minha parte executiva está trabalhando mais, está sendo mais exigida, está sendo mais estimulada. Naturalmente, o meu sistema límbico, ele também diminui essa estimulação. Então, são pessoas menos ansiosas, menos suscetível à depressão, menos suscetível aos efeitos do estresse. Então, veja o quanto é importante a gente trabalhar a parte executiva do cérebro. Veja o quanto isso nos protege emocionalmente. E aí, Eric, daquele comecinho da live que a gente falou, essa estrutura de funcionamento funciona para criança, funciona para adolescente, funciona para adulto, funciona para idosos, né? Começou a trabalhar a parte executiva do cérebro, você consegue regularizar ou diminuir essa vulnerabilidade emocional nossa. Que bacana, falei muito, nossa, né? que aula, falei hein? que eu gosto de falar. Nossa, não, imagina, foi uma aula linda. Adorei essas questões, porque é interessante quando você passa a entender o quanto a atividade física ela tem uma função cerebral muito forte, né? Além de todos os benefícios corporais, cardiorrespiratório e tudo mais, mas a função cerebral do exercício, ela também é muito presente, é muito forte, né? A Mônica está colocando aqui, ó, que pessoas vulneráveis perderam o poder de analisar criticamente a realidade. E aqui, Exatamente. ó, um monte de palminha aqui, viu? Nossa, palma é que não falta aqui nos nossos comentários aqui. Alessandra, infelizmente nós já estamos com quase 55 minutos aqui de live. Nossa, E passou rápido. Acho que nós teríamos assunto para conversar em outro momento, com certeza. Sempre tem muito assunto. Mas assim,
de uma forma mais sucinta, né? Se você puder aí em um minuto, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem dentro do CLAP para tirar a pessoa dessas armadilhas da inatividade, tirar ela desses riscos da vulnerabilidade? Quais são as ações mais imediatas que vocês desenvolvem para ela? A gente trabalha, né? O nosso objetivo, Eric, é trabalhar essa saúde integrada que eu falei para você no começo, né? Então, é uma saúde que foca nas questões físicas, emocionais, sociais, cognitivas e psicológicas, né? Emocionais. Então, para isso, agora, né, em função da pandemia, a gente transformou, a gente migrou o CLAP todo para a parte digital, né? Então, a gente tem aulas online. Então, para que a gente diminua essa vulnerabilidade dos nossos praticantes, elas têm aulas físicas, aulas de atividade física todo dia. Todos os dias a gente coloca num grupo específico delas exercícios de raciocínio, de memória, de linguagem. A gente coloca, elas têm aulas temáticas. Daqui a pouquinho, às 3 horas, elas têm oficina da memória, né? Então, assim, o tempo todo elas estão com esse cérebro estimulado, né? Então, o tempo todo elas estão requisitando o funcionamento desse cérebro. Então, elas são mais protegidas emocionalmente. Tanto que a gente percebeu nitidamente isso, né, com as nossas alunas. Elas tiveram, assim, baixíssima... Claro que elas estão sentindo a pandemia, é óbvio, mas elas não estão entrando nessas paranoias que muitas pessoas estão entrando. Assim, a gente está vendo tem muitas pessoas emocionalmente muito abaladas pela pandemia. Com razão, lógico, mas existem maneiras da gente diminuir um pouquinho os efeitos emocionais, né, da pandemia em si. Então, o CLAP... Perfeito. Que bacana, legal. Isso é bem interessante também saber que existem formas, né, de você tirar a pessoa dessas armadilhas e desses riscos também. Mas, ó, infelizmente, nós estamos com o nosso tempo aqui já foi, praticamente. E eu tenho que terminar um pouquinho antes, senão o Instagram ele corta. Mas então, o pessoal falou sobre a live. A live ela fica salva aqui no canal do Parlamento Aberto. Ela vai também para o nosso canal no YouTube, que é o do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Piracicaba. Então, vai ter uma matéria no site da Câmara também, que depois a gente disponibiliza para vocês aí, poder mandar para as suas alunas. Alessandra, eu só agradeço demais a sua atenção, todas as suas informações. Muito obrigado, viu? Obrigada, Eric. Sou eu quem agradece. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos, né, que estão aqui conosco. É um prazer muito grande e estou sempre à disposição. Que legal, bacana. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui também, viu? Foi muito legal aí todos os comentários, todas as palminhas. Eu fico pensando que se fosse colocar todas essas palminhas num ambiente, ia ser um barulho e tanto de pessoas batendo palmas aqui, porque foram várias pessoas batendo palmas. E lembrando a vocês, gente, que a live do Parlamento Aberto é todo dia, 13h. Você pode sempre aqui no nosso perfil. Peço para você que não nos siga, não nos segue ainda, por favor, siga a gente aí. E você que veio do Parlamento Aberto também, acompanhe a Alessandra, o CLAP, tanto o perfil dela quanto o perfil do CLAP, para você ter informações aí sobre qualidade de vida. Alessandra, um beijo enorme para você. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E aquilo que eu falo para todos os meus entrevistados, ó, use máscara, use álcool em gel e quando for possível, tome a vacina que vai ficar bom para todo mundo, tá bom? Um beijão, tchau, tchau. Com certeza. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada, um beijo grande. Tchau, tchau.